A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a mais um episódio do Bleia Talk, um podcast produzido aqui pela Assembleia de Deus na Paraíba, através da congregação do Jardim Cidade Universitária. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo, nosso presbítero Joselito, que vai compartilhar conosco aqui a âncora desse episódio de hoje. Coisa boa, estamos aqui gratos a Deus, né, por mais um episódio que Ele nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Como os irmãos já sabem, eu sou o irmão Joselito, presbítero, sirvo como presbítero aqui na igreja da Cidade Universitária, e estamos apresentando mais um Bleia Talk, né? E temos um tema muito especial nesse episódio de hoje, que já está aparecendo por aí, né? O nosso tema é pneumatologia, a obra do Espírito Santo. E aí nosso convidado vai responder uma difícil pergunta: como falar em línguas estranhas? Tá certo? 1, 2, 3... Aprende, crente! Nós estamos aqui com o nosso convidado especial, nosso irmão presbítero ali da nossa convenção amiga, convenção irmã ali em Campina Grande, o irmão Emanuel Martins, teólogo, professor, estará contribuindo conosco aqui nesta oportunidade, neste episódio. Então, nós somos muito gratos a você, amigo, nosso irmão. Somos conterrâneos, né? Ali da cidade de Campina Grande. Então, é uma alegria te ter aqui. Temos amigos em comuns, o Rendel, o Michael. Então, alegria nossa te ter aqui conosco. Amém, meus irmãos. Saudações a todos os queridos que estão aqui conosco. Saudações aos irmãos aqui, nosso irmão Felipe, nosso irmão Joselito. Prazer muito grande poder estar cooperando aqui na Bleia Talk, aqui produzido pela Assembleia de Deus Cidade Universitária. Que Deus venha continuar abençoando essa igreja. E eu estou aqui muito feliz em poder estar colaborando com os irmãos. Para mim é um prazer muito grande poder estar compartilhando um pouco daquilo que nós temos pesquisado ao longo desse tempo e que nós temos empreendido, né? Buscar conhecer um pouco mais a respeito da obra do Espírito e do pentecostalismo propriamente dito. Então, muito obrigado, queridos irmãos, e que Deus venha nos abençoar nesta ocasião e nos promover uma oportunidade de aprendermos juntos um pouco mais a respeito dessas temáticas aqui tão empolgantes, pelo menos para mim. Para nós, né, Joselito? Então, assim, foi difícil trazer o irmão aqui, trazer esse baluarte aí da nossa Paraíba. Nós temos muito bons teólogos e isso é um dos nossos objetivos aqui no programa, é justamente trazer gente da terra para falar sobre esses temas aí importantes para nós. Então, eu agradeço a você por ter aceitado o nosso convite, ter encaixado esse horário aí na sua agenda. Então, vamos lá, né, presbítero Joselito? O senhor pode ficar à vontade aí para perguntar. Bom, vamos começar, por que não começar falando sobre a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma pessoa, como é que ele age? É isso? A atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. São temas... Vamos lá, são temas que eu já tenho empreendido alguma pesquisa, né, sobre, e lido alguns materiais, faz parte também do livro que eu tenho escrito, tá aí, tá no forno. Conta um pouquinho sobre o livro, sobre sua história, antes da gente começar. Tá bem. Vamos lá. O livro tá no forno. Sobre quem é Emanuel Martins aí. O livro tá no forno, né? O forno ainda não foi ligado, mas já tá lá, tá pronto. Estou aguardando só provisões financeiras, divinas, para que nós possamos lançá-lo de fato, imprimi-lo e podemos abençoar vidas com o conteúdo que está escrito nele. Então, falando um pouco sobre quem é Emanuel Martins, servo de Deus, pregador do Evangelho, desde os 11 anos de idade. Eu me converti no ano de 1998 numa cruzada evangelística de uma igreja batista em Campina Grande. Inclusive, há cerca de 3 anos eu tive o privilégio de encontrar o evangelista que pregou para mim naquele dia. Encontrei assim nas redes sociais, o evangelista é Sammy Tipt, ele é um evangelista batista muito ativo, e naquele ano me entreguei a Jesus e levando a sério a fé, levando a sério a vida cristã, eu fui discipulado, fui batizado em águas,
Na Igreja e Batista. na Igreja Batista. Curioso que as minhas primeiras experiências, digamos que pentecostais, ou as primeiras experiências com a pessoa do Espírito, foi neste contexto batista, e no meu caso, sem crer no batismo com o Espírito Santo, conforme cremos nós, os pentecostais. Na época, eu me lembro que eu ouvi a voz audível do Senhor, e um ano depois, eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo. Eu estava me conduzindo à igreja para a escola bíblica dominical, e uma irmã, uma senhora, irmã Beatriz, perdi o contato, não sei se já está com o Senhor, se ainda está conosco aqui na terra, mas a irmã Beatriz, ela me parou e profetizou para mim. Ela disse: você vai ser batizado com o Espírito Santo e você vai sair da sua igreja. Mas eu disse a ela: mas eu sou batizado com o Espírito Santo já. Então ela, na sua simplicidade doutrinária, Felipe, na simplicidade doutrinária dela, ela me questionou: mas você fala em línguas? Eu disse: não. Então não é batizado com o Espírito Santo. Interessante, né? E eu fiquei irritado e fui para a igreja e aprove ao Senhor, 17 de julho do ano de 2004, quando eu cheguei na igreja, que me ajoelhei para orar, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele interviu na minha oração. E de lá para cá, uma chama muito intensa pela evangelização, pela obra evangelizadora, se acendeu no meu coração. Então, ao mesmo tempo que essa chama se acendeu, a minha mente também precisou ser mais iluminada, né? Parafraseando aqui Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones. É o fogo no coração e a luz na mente. Porque a minha mente precisou ser mais iluminada? Porque eu congregava numa igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, que, inclusive, muito do que sei hoje, muito do que sou hoje, foi forjado lá. Então, eu sou muito grato por esse período que passei lá, porque foi um período que me incentivou muito a mergulhar nas Escrituras. Mas estava ainda de forma seminal, inicial, uma cultura cessacionista naquela igreja. Então, eu precisei me debruçar mais, não só na Escritura, como também na pesquisa teológica. Mesmo jovem, adolescente, mas eu precisei pesquisar. Então, nasceu ali o desejo de conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E na época, não que eu seja velho, né? Um jovem. Vamos lá, né? Jovem vamos pular essa parte. Mas na época não havia esse acesso que nós temos hoje com a internet. Então, era muito difícil lugares onde eu pudesse imprimir material. Então, o que eu fazia? Eu pegava os falecidos disquetes e colocava estudos da Bíblia Pentecostal no disquete, ia na Lan House, colocava no disquete e descia a pé para o centro de Campina Grande para imprimir. A intenção de conhecer mais, de ler, de crescer, para eu ter argumentos a fim de defender minha fé. Só que cumpriu-se a palavra da irmã Beatriz, eu precisei sair de lá. Porque eu não faria uma revolução. Não faria. A Igreja Batista tem uma história. Nem Daniel Berg e Gunnar Wingren conseguiram fazer uma revolução. Nem Enéas Tonini, José Rego do Nascimento, Rosivaldo de Araújo, que foram pioneiros da renovação batista, nem eles conseguiram fazer uma revolução. Então, quem era eu? Um adolescente, um jovem. Então, vim para a Assembleia de Deus e o primeiro contato que eu tive com a teologia pentecostal propriamente dita foi através do meu xodó, conhecendo as doutrinas da Bíblia do Meyer Pearman, teólogo escocês, que partiu para o Senhor em 1922, mas que foi um baluarte da vanguarda da teologia pentecostal. Então, a partir dali, comecei a conhecer mais, e o tempo foi passando, fui adquirindo obras, né, como, eu lembro, o primeiro livro pentecostal que eu comprei foi O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, do Stanley Orton. Após isso, o livro do Robert Brandt, Falar em Línguas, o Maior Dom. E assim, já começou bem, né? Sim, bem bem fundamentado. Foram aquisições de uma importância histórica e teológica muito grande. E a partir de então, eu passei a pregar na Assembleia de Deus. Eu já pregava na Igreja Batista, já pregava nos hospitais, já pregava nas ruas.
e passei a pregar na Assembleia de Deus. Isso a meados de 2008. Passei a pregar na Assembleia de Deus e o Senhor foi nos dando um ministério frutífero na nossa cidade, em Campina Grande, como sendo solicitados para ministrar estudos, pregações, e agora, há cerca de 3 anos, o Senhor ministrou ao meu coração o desejo de escrever. Então, aí nasce o livro, e o livro tem um nascimento curioso. Nós vamos conversar aqui sobre o pentecostalismo de modo geral, mas o livro nasceu de uma revista de escola dominical que eu escrevi. Em 2019, um pastor amigo, era superintendente de uma igreja chamada COGIC, Church of God in Christ, Igreja de Deus em Cristo, só que aqui no Brasil. Ele era o diretor-geral da escola bíblica e ele me pediu para escrever uma revista de escola dominical com o tema pneumatológico. Então, eu escrevi essa revista e, olhando aquele material, eu decidi ampliá-lo. Decidi ampliar o livro, aliás, a revista, e nasceu o livro, né, de um texto com cerca de, acho que 40, 30 laudas no Word, né, partiu para o que temos hoje, o livro, que, se tudo der certo, vai sair aí com 280 páginas, só sobre pneumatologia. Nesse período, você já tinha passado pelo seminário, já era professor? Eu estava em andamento, a formação teológica já estava em andamento, próximo a finalizar, e já lecionava. Lecionava num dos seminários, em alguns cursos em Campinas, que não só no ITESMI, mas também em dois outros cursos teológicos em Campina Grande, mais de caráter básico, formação de obreiros, em denominações pentecostais, né? Igreja de Deus no Brasil e agora a Igreja Batista Independente também. Interessante, sua história de vida aí, e aí Deus lhe chamou para o ministério. Isso. Esse inteirinho, como foi essa experiência de estar como obreiro em uma igreja pentecostal clássica? Bem, a chamada para o ministério, ela nasce ainda na infância. Não só pela influência da minha comunidade local, mas por uma convicção divina. A influência da comunidade local se deu pela a forma como eu era tratado ainda na Igreja Batista, né? Você tinha um pré-adolescente com 10, 11 anos, frequente nos cultos, saía junto com o pastor para fazer visitas, para evangelizar, que respondia corretamente às perguntas na escola dominical e se vestia como o pastor da igreja. Então, automaticamente, os irmãos, isso aqui é o nosso pastorzinho, tal. Então, não só por essa influência, mas por uma convicção mesmo, nascendo no meu coração. Me lembro a primeira vez que eu preguei, até hoje é assim, né? Vocês pregam, vocês sabem. A gente prega, sai do púlpito arrasado por achar que não foi uma boa mensagem. E eu não sabia que este sentimento ia percorrer a minha vida inteira. Né? A primeira vez que eu preguei, eu me lembro como hoje, a mensagem sobre os 2 caminhos, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, e eu desci do púlpito arrasado, porque eu preguei só 15 minutos. Estava acostumado a ouvir meu pastor pregando 1 hora, 50 minutos. E eu desci arrasado, uma jovem chegou para mim e disse: rapaz, que mensagem boa, você nasceu para isso. Interessante. E eu nasci para isso. E a convicção foi crescendo. Só que Batista, o ambiente batista, o ministério, né, a eclesiologia batista, eles veem apenas 2 oficiais, pastor e diácono. E o missionário nada mais é do que um pastor em outro lugar, que não é a sua terra natal. E eu não tinha ainda o treinamento sobre os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4. E passaram-se os anos, e eu, depois de conhecer o ministério do evangelista Reinhard Bonk, em 2008, e fui me aprofundando no ministério dele, foi que eu entendi a chamada e o ministério do evangelista. E agora, assim, para mim agora, foi um dia desse, 2017, né, o Senhor me confirmou essa convicção do ministério evangelístico, e em 2019, para o ano de 2020, nasceu o projeto que eu mantenho, que é a Cruzada, a Mensagem do Reino. E
vieram, né, as consagrações ministeriais e tal, mas eu, nesse período, já exercia o Ministério da Palavra, já exercia o Ministério da Evangelização. Mas a chamada nasceu cedo, muito cedo no meu coração. Tanto é que após o batismo com o Espírito Santo, eu percorria os hospitais de Campina Grande, os bares de Campina Grande, entregando, na época, né, naquilo que eu sabia, entregando folheto, mas também abordando as pessoas, conversando, iniciando diálogos evangelísticos, pregando, expulsando demônios também, né, por onde a gente passava. E eu costumo dizer que eu me aperfeiçoei na pregação, pregando nos hospitais de Campina Grande. Evangelizando. Né? Evangelizando. Que é uma consequência, né, dessa obra do Espírito Santo. A gente vai debater um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o tema, assim, definir o que é pneumatologia e trazer uma contextualização histórica a respeito. Você tocou num ponto do cessacionismo, que você teve que lidar com esse fato na Igreja Batista, e você fazer esse paralelo aí em termos de história da Igreja, como a gente situar a obra do Espírito Santo? Então, dentro do campo da teologia, nós temos a teologia sistemática, que nada mais é do que os principais temas bíblicos sendo trabalhados em blocos. Como assim? Dentro de sistemas, dentro de assuntos específicos. Às vezes, aquela pessoa menos treinada teologicamente confunde, né, teologia bíblica com teologia sistemática. Isso é muito comum, essa confusão. E existe distinção, certo? Distinções. Teologia bíblica visa trabalhar o texto em si, como aquele autor trata determinados assuntos. E a teologia sistemática busca trabalhar toda a Bíblia, mas cavando aquele assunto. Por exemplo, teologia bíblica, algo que é bem atual. Como Lucas trabalha a pessoa e obra do Espírito. Então você vai escavar aquilo que Lucas está escrevendo para entender o pensamento lucano sobre a doutrina do Espírito Santo. Já a pneumatologia, como disciplina da teologia sistemática, busca trabalhar a doutrina do Espírito Santo em toda a Bíblia. Não entenda a teologia bíblica como limitada. Não, a teologia bíblica ela é profunda. Porque ela busca compreender como aquele autor trabalhava determinado tema. A teologia sistemática ela é mais abrangente. Porém, também tem suas limitações. Acho que deu para perceber que eu tenho uma quedazinha maior por teologia bíblica, né? Embora eu ame a teologia sistemática. Mas, dentro do campo da teologia sistemática, nós temos a disciplina pneumatologia, ou teopneumatologia, ou pneumagiologia. Né? Pneuma, espírito, logosologia, estudo. Teopneu, espírito de Deus, pneuma, ágio, Espírito Santo. Então, são distinções apenas em nomenclatura para uma mesma disciplina. Então, na teologia sistemática, nós discutimos, conversamos, trabalhamos a pneumatologia dentro da pessoa e obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e o que é que o Espírito Santo faz? Quais são as suas obras? Quais são as suas realizações? Então, dentro desse campo vasto da pneumatologia, nós trabalhamos a personalidade, a divindade do Espírito. Nós trabalhamos a obra, regeneração, que é uma obra operada pelo Espírito, santificação, uma obra operada pelo Espírito, revestimento de poder ou empoderamento carismático, onde o Espírito Santo é ativo na distribuição dos dons e na ativação dos dons no crente para a edificação da igreja. Então, posso responder a pergunta inicial, né, do nosso irmão Joselito. Então, dentro da pneumatologia, nós trabalhamos a obra do Espírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, nós já vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo aparecendo já nos primeiros versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no campo da pesquisa, você vai ver teóricos questionando, ali é Espírito Santo mesmo?
ou não seria um vento impetuoso? Eu não vou tratar isso aqui, nós já temos tratados como o do Wilf Hildebrandt, que é um teólogo publicado pela editora Loyola, onde ele trabalha exegeticamente o porquê, as razões em Gênesis 1:2, a melhor tradução ser o Espírito de Deus. Agora, recentemente, no Brasil, tivemos o livro do Lloyd Neve, que ele também trabalha essa questão. Esteja seguro apenas de que realmente a melhor tradução ali é o Espírito de Deus. Esteja seguro disso. Então, já no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 2, já temos a ação dinâmica do Espírito. O Espírito Santo já aparece mostrando um dinamismo. Ele não está estático, ele está em movimento, trabalhando a preservação como se estivesse esperando uma palavra de ordem. Aqui eu entro parafraseando um teólogo católico carismático, Raniero Cantalamessa. Ele afirma que é como se o Espírito Santo estivesse apenas esperando o comando do Pai para, junto com o Pai e o Filho, trabalhar na obra da criação. Que é o que acontece posteriormente. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja. E houve luz. Então, já no Antigo Testamento, o Espírito Santo está ativo. E aqui, Felipe, Joselito, eu já começo a trabalhar o seguinte, que já no livro do Gênesis, nós vemos o Espírito Santo sendo manifesto como o Espírito carismático. Espírito que distribui habilidades espirituais ou dons. Porque quando nós vemos, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo, creio que 19, aqui no livro do Gênesis, nós vemos Abraão mentindo para Abimeleque, e ao passo que Abraão mente para Abimeleque a respeito de Sara ser sua irmã, não é em Gênesis 19, me falhou aqui a memória. Deus pune Abimeleque com uma enfermidade. E Deus aparecendo para Abimeleque diz, procura Abraão, orará por ti, porque profeta é. E onde é que nós vemos a ação carismática do Espírito? Agora eu quero que você mergulhe comigo no mundo antigo. Gênesis 20, pronto. Mergulhe comigo no mundo antigo. Em Números 11, 24, nós temos o Espírito caindo sobre 70 e profetizando. Na mente de um hebreu, estava conectado à ideia de que, se é profeta, o Espírito de Deus repousa sobre. Então, isso era um dado que estava presente na mente de um hebreu daquela época. Então, imagine que os hebreus que estavam lendo ou ouvindo a narrativa de Moisés a respeito de Abraão, o que é que eles pensaram quando Moisés, descrevendo, que eu creio que foi Moisés, viu? Não sou partidário da teologia das fontes, viu? Jeovista, não, eu creio que foi Moisés. Um hebreu, ao ouvir Moisés narrar, olha, e Deus disse, Abraão profeta, o que é que passou na mente deles? Que Abraão era alguém em que o Espírito de Deus repousava sobre ele. Então nós já entendemos que, primeiro, baseado no contexto histórico, social, o hebreu entenderia que o Espírito de Deus estava sobre Abraão, e esse Espírito tornava Abraão profeta e detentor de habilidades curadoras. Porque Deus disse a Abimeleque, procura Abraão porque orará por ti e tu ficarás curado, porque profeta ele é. E outro texto muito conhecido, Gênesis 41, se eu não me engano, verso de número 28. Faraó olha para José e diz, acharemos nós um varão como este, em que há o Espírito de Deus? Por que Faraó disse isso? Porque José negou o pecado? Porque José era um jovem de caráter ilibado? Ou, numa linguagem anacrônica, mais santificado? Não.
Porque José teve a habilidade carismática de interpretar um sonho e de, com sabedoria, discerni-lo. Então nós já vemos em Gênesis uma teologia carismática do Espírito. Era vinculada ao Espírito, à presença do Espírito, habilidades carismáticas, empoderamentos carismáticos, dons. Então, se nós fôssemos percorrer aqui a linha do Antigo Testamento, nós vamos ver o quê? Que a principal atividade do Espírito, quando a Bíblia usa expressões, o Espírito veio sobre, o Espírito encheu, o Espírito caiu, nós vemos o quê? Sempre nós vemos empoderamento carismático. Sempre vemos carismas, dons, profecias, visões, sonhos, discernimentos. Ou dons específicos, como no caso dos juízes, investiduras bélicas, capacidade para a guerra, mas sempre algo que visa um serviço. Quando a Bíblia usa a expressão o Espírito de Deus encheu, lá em Êxodo, sobre Bezaleel e Aholiabe, o Espírito encheu para quê? Para eles serem santos? Não. Para inventarem invenções. No caso, era dando uma capacidade, não era? Era uma capacidade. Capacitando para algo, para fazer algo. E agora outro detalhe interessante. E aqui nós entramos num dilema que já confronta a teologia tradicional, ou não pentecostal. Se o batismo no Espírito é uma ação regeneradora, como dizem, como creem, nós temos já no Antigo Testamento o Espírito Santo vindo, caindo, sendo derramado, enchendo, mas nestas ocasiões não havia purificação. Não havia purificação. Um exemplo clássico, Balaão. O Espírito veio sobre ele, Balaão profetizou e depois ele voltou para o paganismo. Isso aqui, eu não estou querendo dizer, querido internauta, que não faz parte da obra do Espírito a santificação ou purificação. Não é isso. Eu estou apenas preparando a cama, o caminho para mostrar que existe distinção entre empoderamento e purificação. Uma é a obra empoderadora, outra é a obra purificadora. Eu uso a expressão purificação porque engloba regeneração e santificação. Balaão, Saul. Interessante, lá em 1 Samuel capítulo 10, capítulo 11, Deus muda o coração de Saul, não quando o Espírito cai sobre ele, mas quando ele ouve o discurso de Samuel. Mas quando o Espírito cai sobre ele, ele começa a agir como os outros profetas. Ali tem toda uma discussão. Alguns teólogos não pentecostais, inclusive, afirmam que houve línguas ali. Essa efusão profética, né, nabar, borbulhar, nabar ou navar, no hebraico, borbulhar, falava de uma elocução desenfreada de palavras, e não de uma profecia articulada, assim diz o Senhor. Certo? Existe uma discussão sobre isso. Então, ao passo que o Espírito cai sobre Saul, Saul é empoderado. Mas vemos quem foi Saul. Desobediente. Outro exemplo clássico de pessoa empoderada, mas que este empoderamento não promovia purificação. Sansão. E se nós formos caminhar pelo Antigo Testamento, vamos ver muitos outros exemplos. Lembrando que não estou afirmando que o Espírito Santo não santifica. Eu estou afirmando que não é função do empoderamento carismático purificar. Agora, vamos caminhar para o Novo Testamento. Nós temos aquilo que Roger Strontind chama de linha de continuidade. Ou seja, um eixo da obra do Espírito que é o mesmo no Antigo e Novo Testamento, na Antiga e Nova Aliança. Nós percebemos em Lucas, no Evangelho de Lucas, o Espírito também caindo, enchendo, guiando. E essas pessoas, como por exemplo Zacarias e sua esposa Isabel, a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis.
E quando o Espírito caiu sobre eles, ou quando o Espírito encheu eles, eles profetizaram. Mas eles já eram irrepreensíveis. Numa linguagem paulina, eles já eram santificados. Certo? Eu estou apenas adaptando a linguagem, porque não é uma linguagem que flui do texto de Lucas, essa expressão santificado. Outro exemplo, na escolha dos 7, lá em Atos 6. Homens de boa reputação. Isso é o quê? O testemunho público. A vida santificada sendo vista pelos não cristãos, não crentes, ou aqueles que não faziam parte da comunidade de fé. E também pelos que faziam parte da comunidade de fé. E também cheios do Espírito Santo, mostrando distinção. Uma coisa é ter boa reputação, outra é ser cheio do Espírito Santo. Então, nós temos uma linha de continuidade no que diz respeito a esse empoderamento carismático não tem em vistas a purificação. Essa é a linha de continuidade que temos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a função do Espírito vir sobre, encher, cair sobre, ser derramado, a função é empoderar para uma missão. Sim. Então, em Atos dos Apóstolos, em Lucas, nós até podemos afirmar que a linguagem que Lucas usa, ela é reminiscente do Antigo Testamento. De onde Lucas tirou a expressão cheio do Espírito? Antigo Testamento. De onde Lucas tirou a expressão caiu o Espírito? O Espírito veio sobre Antigo Testamento, da Septuaginta. É a tradução grega do Antigo Testamento, irmãos. Então, ele tirou essas expressões do Antigo Testamento para nomear a obra que o Espírito estava executando naqueles dias. E é interessante que alguns teólogos pentecostais, como, por exemplo, eu vou citar aqui muitos teólogos pentecostais que não são conhecidos no Brasil, certo? O John Ria, não é ria de rir, tá? É rea. Ele tem um artigo muito bom, quando ele trata o batismo no Espírito no Antigo Testamento. O Leroy Martin também, que é um teólogo da Igreja de Deus nos Estados Unidos, ele também traz esse mesmo conceito de um batismo no Espírito no Antigo Testamento. Alguns discordam, porque o texto do Antigo Testamento não usa a expressão batismo com Espírito. Mas, meus irmãos, vou falar agora numa linguagem bem teológica. A Bíblia também não usa a expressão batismo com Espírito. Era isso que eu ia perguntar. Se havia alguma diferença entre batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Vamos chegar aí. Sim. A expressão batismo é uma expressão teológica que nomeia a doutrina. Mas a expressão bíblica decorrente do texto é batizados no ou com. Aí a gente já... Batizados. E não tem só um batismo. Não. Então, Hebreus 6:2 fala da doutrina dos batismos. Ah, mas Paulo disse em Efésios 4 que é um só batismo. Ali a gente vai chegar aí. Certo? Quando Paulo fala de um só batismo, dentro do contexto da carta aos Efésios, qual era o contexto? Capítulo 2 ele diz, de 2 povos ele fez um. A barreira que existia foi desfeita. Então ele continua esse raciocínio. Olha, não é um Senhor para os judeus e um Senhor para os gentios. É um só Senhor. Não é uma fé para os judeus e uma fé para os gentios. É uma só fé. É uma só vocação. Não é um batismo específico para os gentios e um outro tipo de batismo, um batismo específico para os judeus. É um só e mesmo batismo. É nesse contexto. O batismo em águas que o gentio recebia era o mesmo batismo em águas que o judeu recebia. Então ele disse um só batismo nesse sentido. Não havia um batismo para judeus e um batismo para gregos, para gentios. Era um só. Certo? Mas tornando aqui essa questão, a palavra batismo ela surge lá no contexto helênico, mais recente, 4 séculos antes de Cristo. Certo? Então é lógico que a palavra não vai existir no Antigo Testamento. a conceituação atual que quer se encontrar Recente em relação às terminologias veterotestamentárias. E se você perceber, se você for um leitor assíduo da Bíblia, você vai perceber que batizados com o Espírito não é a expressão preferida de Lucas.
Lucas não vai usar muito essa palavra, batizados no Espírito, para trabalhar a obra de revestimento de poder. Quando você percebe, Lucas usa muito a expressão cheio do Espírito. Isso pegando Lucas e Atos, não só Atos, certo? Então, quando nós temos o Espírito enchendo alguém, capacitando esse alguém para o exercício de dons, e nós chamamos isso em Atos de batismo com o Espírito, e nós vemos a mesma coisa acontecendo no Antigo Testamento, então, teologicamente, não é inapropriado dizer que foi um batismo do Espírito. Então, esses teólogos, John Ria, Leroy Martin, eles trabalham essa questão de que houve um batismo no Espírito. Inclusive, fiquei muito surpreso lendo o livro do Estevão Ângelo de Souza, quando ele vai falar do dom de palavra da sabedoria, ele menciona assim, Jesus, quando foi batizado com o Espírito. É isso que eu ia perguntar, Lucas 4. Diz que Ele Jesus chama, foi cheio do ele Espírito. chama, Estevão Ângelo de Souza chama de batismo no Espírito aquilo que ocorreu com Jesus no Jordão. Outro teólogo assembleano, nesse caso norte-americano, Ralph Higgs, ele também chama a experiência de Jesus no Jordão de batismo no Espírito. E agora o malvado favorito da teologia pentecostal, James Dunn, que escreveu um calhamaço em inglês, ainda não temos em português, batismo no Espírito, tem um ponto, ele vai trabalhar justamente isso. Não, minto. Eu estou equivocado. É quando ele trabalha o livro Jesus e o Espírito Santo. Ele menciona que a experiência de Jesus no Jordão se equipara a um batismo com o Espírito. Então, essa obra do Espírito, ela não visa uma purificação, mas um empoderamento. Porque se nós afirmarmos que visa uma purificação, em que Jesus foi purificado? Em nada. Ele não tinha pecado. Ele é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, somente Paulo usa uma expressão parecida. Que é 1 Coríntios 12, 13. Dependendo da tradução, diz assim, né? Porque todos nós fomos batizados em um espírito, em um corpo. Aí aqui existe uma discussão exegética, acalorada. De um lado, os que defendem que ali não trata de... Ou melhor, de um lado os que defendem que ali trata do batismo no Espírito como sendo o Espírito Santo inserindo o crente no corpo de Cristo, e os que acreditam que ali não trata de um batismo no Espírito Santo que insere o crente no corpo de Cristo. Existem várias linhas aí, dentro da própria teologia pentecostal. Existem aqueles que advogam pela preposição em, n no grego, né? Onde está ali, batizados em um espírito. Há os que advogam que a palavra em ali não deve ser traduzida como em, no português, mas por força do contexto imediato, ficaria assim, todos nós fomos batizados por um espírito, colocando a preposição em no instrumental. No instrumental. O espírito foi o instrumento que me batizou no espírito, por força do contexto imediato. No contexto imediato, a preposição em é usada várias vezes no instrumental. Quando, por exemplo, Paulo diz, né? Línguas, por um espírito. Profecia, por um mesmo espírito. Curas, por um mesmo espírito. A expressão no grego ali é em, mas está traduzido no instrumental, e não no locativo, que é no sentido de local, de lugar. E existem teólogos não pentecostais que defendem essa questão de a tradução mais correta ser batizados por um espírito. Um exemplo espantoso para alguns, Martin Lloyd Jones. Ele defendia isso. Inclusive, ele teve uma celeuma com John Stott sobre essa questão. E teólogos pentecostais. É muito comum os teólogos pentecostais defenderem que ali a preposição correta é por força do contexto imediato. Stanley Orton, Anthony de Palma, deixe-me lembrar mais aqui, Antônio Gilberto, aqui no Brasil. Antônio Gilberto faz essa distinção. Isso. Bem clara. José Gonçalves também. José Gonçalves, o pastor José Gonçalves aqui de Água Branca, no Maranhão. Aí entra justamente a distinção teológica, certo? Entre batismo no, com e por.
ou pelo Espírito, certo? Embora a preposição no grego seja a mesma, vou pegar aqui 2 versículos como referência. Mateus 3:11, ou melhor, Atos 1:5, né? Sereis batizados em Espírito Santo. Eu estou usando o termo em no sentido do grego. A expressão é N. Normalmente, nas nossas Bíblias é traduzido como no. Só que, tanto pode ser traduzido como no, como com. Então, no sentido da bênção pentecostal, tanto faz batismo no ou com o Espírito. A distinção maior é entre batismo no, com ou pelo Espírito. O batismo pelo Espírito, baseado em 1 Coríntios 12:13, é o batismo no corpo de Cristo, onde o Espírito Santo é o agente da nossa inserção no corpo de Cristo. Então existe essa distinção teológica. Mas, para o meu espanto, descobri que existem pentecostais clássicos, assembleanos, que defendem que ali não é por, mas em, no sentido de no Espírito. 2. David Jones, David Petts. David Petts é um teólogo pentecostal inglês. Ele é assembleano. E, curiosamente, David Petts, eu achei muito engraçado, porque ele crê que o batismo no Espírito é a porta dos dons e ele crê que as línguas são a única evidência. E eu não sei se vocês já perceberam que na teologia pentecostal diluíram essa questão da porta dos dons, porque nós vemos irmãos que não oram em línguas, mas que já profetizaram, oraram com eficácia por cura divina, têm visões. Não sei se vocês conhecem, eu conheço. Aí, teologicamente, diluíram isso. Não, o batismo no Espírito Santo não é a porta dos dons, é a porta para alguns dons, como, por exemplo, línguas. Mas David Petts defende que a porta para os dons, e ao mesmo tempo que defende que as línguas são a única evidência. Ele defende o seguinte, que ali é batismo no Espírito, mas que a segunda parte do texto está mal traduzida. Não é para formar um corpo, mas para o corpo. Então ele defende que o batismo no Espírito Santo tem a finalidade de edificar o corpo. Eu achei muito, digamos que, palatável, muito saborosa essa interpretação. Eu gostei, eu achei interessante. Mas eu ainda advogo pela questão da expressão por força de um contexto imediato. Certo? Então, teologicamente falando, existe a distinção entre batismo no e com em relação ao batismo pelo o Espírito. Certo? Na teologia norte-americana, você vai ver alguns teólogos pentecostais usando no, com e do, de modo intercambiável, como sendo a mesma coisa. Batismo do Espírito, no sentido de batismo pentecostal mesmo, de revestimento de poder. Você vai encontrar, certo? Então, batismo no Espírito, batismo com o Espírito, é a mesma coisa. Sim. É a bênção pentecostal, o revestimento. Diferindo de batismo pelo Espírito, que é a inserção do crente no corpo de Cristo, operada pelo Espírito Santo, no ato da conversão. Então a gente teria duas obras diferentes do Espírito Santo. Uma na salvação, que é a obra regeneradora, purificadora, iniciando na regeneração, nos inserindo num ambiente santo, que é o corpo de Cristo, e progressivamente nós vamos sendo santificados. Desabrochando o fruto do Espírito a partir da regeneração. Perfeitamente. E eu me lembro agora do seu testemunho, lá da senhorinha, dizendo que você ia ser baseado com o Espírito Santo, é justamente essa discussão tão profunda teologicamente que a gente está tendo aqui agora. Mas uma teologia não pentecostal ou uma teologia tradicional, reformada, ela acredita que o único batismo é pelo Espírito Santo. Dessa forma. Isso. Então, como lidar com essa situação? Queria que você falasse um pouco sobre os nossos amigos sensacionistas e como essa discussão está sendo gerada atualmente também. Olha só, em relação a todo o período do movimento pentecostal no Brasil, essa discussão ela não é tão recente. Porque já no início do movimento pentecostal, no avivamento carismático no Brasil, que ali entra no período da década de 50, inclusive, João Pessoa foi berço da renovação espiritual entre os irmãos congregacionais. A igreja congregacional no Bessa
foi uma igreja de grande importância para o movimento de renovação entre os irmãos congregacionais, juntamente à Igreja Congregacional Central de Campina Grande. Interessante, né? De Campina Grande eu sabia. Pois bem, O senhor considera um avivamento realmente? considera um avivamento. Com certeza. Na história do Brasil, Do Brasil, um avivamento carismático. porque promoveu muito a salvação de almas, o arrependimento. A consciência do pecado, né? Isso, interessante. Eu não lembro o nome do pastor presbiteriano, é Daniel alguma coisa, o nome mesmo completo eu não lembro, mas lendo o livro A Renovação da Igreja Brasileira, do Paul N. Lewis, fundador da Missão Asas do Socorro no Brasil, esse livro foi a sua dissertação de mestrado. E ele convidou um reverendo presbiteriano para fazer o prefácio do seu livro. E olha só as palavras que ele usou. Abre aspas, né? Apesar de que eu vou parafrasear. No período da renovação espiritual brasileira, eu pude ver com os meus olhos aquilo que até então só havia lido nos livros de história dos avivamentos. Contrição, choro, quebrantamento pelos pecados e os pecadores se arrependendo. Então, nós vemos que a ênfase não foi somente carismática, dons. Houve de fato um avivamento, porque o que compõe um avivamento? Né? Vamos pincelar aqui. Avivamento nada mais é do que um retorno a uma origem que foi abandonada. Então, quando a igreja está em letargia espiritual, está em inércia, está parada, então Deus envia um sopro do seu espírito que renova a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta difícil. Sim. O avivamento pode ser produzido? Não. Nós podemos, digamos que, pavimentar o caminho, preparar o caminho, mas só quem pode produzir o avivamento é Deus. Como assim preparar o caminho? A Bíblia nos mostra princípios para um avivamento. E o principal é oração. Enquanto a igreja não voltar à prática da oração, um avivamento não virá. Coletivo, né? Um avivamento coletivo. Que existe... um conjunto, né? Um avivamento coletivo é quando uma comunidade é impactada. A gente vai ver ali em Esdras, né? Quando ele convoca o povo ali para um arrependimento, para voltar. Isso, um arrependimento nacional e ali. Surge um avivamento, né? Isso. Então, o avivamento... Porque existe avivamento individual, quando uma pessoa é despertada, e nem sempre o avivamento individual toma proporções coletivas. Às vezes o avivamento não é acolhido. Estevão, um homem em chamas, mas o mover de Deus na vida dele não foi acolhido. Ele foi apedrejado, foi morto. O próprio Cristo, o mover de Deus em Cristo não foi acolhido, foi rejeitado. Então, muitas vezes Deus pode avivar um indivíduo e o avivamento não ser acolhido. Então, esse reverendo presbiteriano descreve que houve as mesmas manifestações dentre os irmãos presbiterianos, congregacionais, batistas, metodistas na época, as mesmas manifestações que ele havia lido nos livros de Jonathan Edwards, de Moody, de Charles Spurgeon. Contrição, quebrantamento e o Espírito sendo derramado. Então, nós vemos que nesse período já, período inicial da Assembleia de Deus no Brasil, nesse período da renovação, a oposição dos irmãos tradicionais, principalmente aqueles mais radicais em relação ao sensacionismo, se levanta. Então, nada que vemos hoje é novo. Né? Como disse o sábio Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. É verdade. Né? Então, o sensacionismo, ele tem feito muito barulho, embora seja uma corrente pequena. É verdade, é bom frisar isso. É uma corrente pequena, mas é uma corrente barulhenta. É uma minoria barulhenta. Porque eles sabem se articular. E, infelizmente, nós temos sido taxados por alguns irmãos sensacionistas aí de redes sociais, de hereges, de seitas. Eles dizem que nós não somos irmãos. Infelizmente. São afirmações bem complicadas. Bem complicadas, certo? E eu, particularmente, não os considero inimigos, nem hereges, nem não irmãos. São irmãos nossos. E me arrisco dizer, Felipe,
são irmãos nossos que experimentam um certo nível de manifestação carismática, eles só não chamam de dons. Só não denomina dessa forma. Eu conheço um sensacionista, não vou trazer tanta referência para não trazer nenhum tipo de... Mas eu conheço um sensacionista que ouvi muitos testemunhos dele de pessoas por quem ele orava e era curada. E eram curados. Impressionante, né? Eles, não, mas eu não tenho dom de cura porque dom de cura não existe. Ele dizia. Mas assim, experimenta, porque o Espírito sopra onde quer e é a ele que pertencem os dons. Se haverá uma mudança na compreensão teológica ou não, aí é uma outra história. Uma outra questão. Mas voltando, o cessacionismo é uma doutrina que tem pouco... Isso aqui eu não falo de modo snob nem jocoso, certo? Pouco ou nenhum fundamento bíblico. Por que eu afirmo isso? O principal texto, ou o texto que teria mais força, seria 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. Mas, lendo sensacionistas como John MacArthur Jr., né, que é o malvado favorito também dos pentecostais, porque ele é dispensacionalista, é o xodó na escatologia. Muito né, publicado pela CPAD, né? Isso. Muito publicado pela CPAD. Muitos assembleanos bebem da escatologia de John MacArthur, né? Mas ele é sensacionalista ferrenho. E ele, no livro Fogo Estranho, ele afirma categoricamente, 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, não serve como fundamento para o sensacionismo. E ele tem um livro sobre oração, não sei se você já viu. Não cheguei a ver. Um livro sobre oração É bom? e é muito bom. Ele olha, só tá faltando receber um raio do céu, um fogo do Experiência Espírito. diferente. O Richard Gaffin, também um outro sensacionista ferrenho, também afirma a mesma coisa. 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, não trata da conclusão do cânon. Vamos fazer um exercício hermenêutico bem simples, certo? Que exercício hermenêutico é esse? A tarefa do exegeta, do intérprete da Bíblia, é trazer para o público atual o máximo possível da compreensão que o leitor original teve ao se deparar com o texto. Ou seja, e é uma dura missão. Por isso, irmãos, que nós precisamos estudar. Você, assembleano, pentecostal, estude as Escrituras. Não caia naquele conto antigo de que a letra mata. O texto bíblico que esses irmãos usam, de 2 Coríntios 3, não trata do estudo das Escrituras. Trata da letra da lei. A aliança da lei era a aliança de morte, mas a aliança do Espírito é a aliança de vida. Vai aprendendo aí, crente. O texto da letra mata não é a letra, o estudo. Viu? Então, não, se você não quer estudar, diga, não, eu não quero estudar, tenho preguiça, mas não use pretextos espirituais. Não é bíblico isso, certo? Pelo contrário, é bíblico o obreiro manejar bem a palavra da verdade. Perfeitamente. O crente ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Certo? Então, se você não quer estudar, cria outra desculpa, ou seja sincero, não quer estudar, mas não vem usar a Bíblia. Está usando o texto mais errado para defender uma perspectiva também muito errada, muito equivocada. Certo? Então, quando o leitor original se deparou, os irmãos de Corinto estão lá. Na época não existia distinção, divisão de capítulos e versículos. A Bíblia foi dividida em capítulos, se eu não me engano, no século XIII, e em versículos no século XIV ou século XV, não lembro bem. As duas vezes por sacerdotes, ou um rabino, se eu não me engano, e um sacerdote católico. Mas isso em 1400 e pouco, 1500 e pouco, 1300 e pouco. O texto original era um texto só, corrido. Certo? Então imagina lá os irmãos de Corinto. Vamos lá, deixa eu ver. Os irmãos da casa de Chloe, Paulo cita, né? Vamos lá, vamos ler a carta de Paulo aqui, à nossa igreja. Chegando naquilo que para nós é o capítulo 13. Vamos abrir, aqui eu não quero parafrasear. 1 Coríntios 13, 8. Chegando naquilo que para nós é 1 Coríntios 13, do 8 ao 10.
Vamos lá, meus irmãos, aqui de Corinto. Vamos ler a carta que Paulo nos escreveu. Ele começa a escrever. Chegou no texto do capítulo 3. Paulo mandando entregar a Satanás aquele camarada que havia se deitado com a esposa do próprio pai. Capítulo 5, né? Chega no capítulo 11. Paulo, como a gente diz aqui no Nordeste, você não é nordestino, não vai entender. Descendo o sarrafo, né? Pancando a igreja de Corinto porque a ceia estava desordenada. Aí chega no capítulo 13. O amor jamais acaba. Vendo, irmãos de Corinto? Olha, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. As profecias desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parcial será aniquilado. Agora, se coloque como um irmão coríntio. Não é corintiano, viu? Coríntio. É o único time bíblico, viu? Corinthians e Santos. Palmeiras também. 70 Palmeiras ali no... Elim, né? Elim é mistério. Vamos pra cá. Os irmãos estão advogando bem, né? Irmãos coríntios, Paulo está dizendo que os dons que exercemos vai acabar. Mas ele diz quando? Quando, porém, vier o que é perfeito. Irmãos coríntios, daqui a 40 anos, o apóstolo João vai escrever o livro de Apocalipse e vai fechar o cânon. Vão concluir o livro e vão chamar de Bíblia. Neste período vai acabar, viu, irmãos coríntios? Esse negócio de línguas, profecia, vai acabar. Calcule comigo, irmãos. Seja honesto. Será que os irmãos coríntios chegaram a essa conclusão? Será que essa foi a compreensão do leitor original? Me ajude. Difícil argumentar. Não brinque com a minha inteligência, não. Com a inteligência do seu membro, do ouvinte, daqueles que estão aqui conosco nos acompanhando. Não brinque, não. É lógico que não. E a palavra perfeito, na teologia paulina, fala do futuro, do porvir. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos sobre alcançar a perfeição, ele diz, não que eu haja alcançado. Então, o perfeito fala do porvir, de um estado futuro. E aqui os continuistas se dividem, né? Se é a parúzia, mesmo a segunda vinda, ou o perfeito estado eterno. Por isso que eu gosto de usar a expressão do porvir. Porque eu particularmente creio que seja no perfeito estado eterno. Né? Mas isso aqui independe. Mas não é agora, não é para hoje. É quando vier o que é perfeito. Aí aqui, meu irmão, eu acho muito engraçado alguns sensacionalistas que dizem, não, a Bíblia também não diz que os dons permanecerão. Está aqui. Quando os dons vão cessar? Quando vier o que é perfeito. O que é perfeito? O perfeito estado eterno, a segunda vinda. Mas é algo que ainda não se manifestou. E aqui eu já começo a bater em um problema nosso, assembleano. Por que eu digo que é assembleano? Porque eu não conheço o contexto de outras igrejas. Nós reverenciamos demais a profecia na nossa prática, na teologia não. A nossa teologia distingue bem a função da profecia na igreja. A nossa teologia, você pode abrir aí livros de Antônio Gilberto, do próprio Estevão Ângelo de Souza, de autores americanos como Stanley Orton, como até pentecostais mais da terceira onda, como John Ruthven, o Don Codlin, que é um continuista presbiteriano. Na nossa teologia está bem claro, a profecia não tem o mesmo grau de escritura. A profecia tem que se submeter à escritura, tem que ser julgada. Só que na nossa prática, no chão de fábrica, infelizmente, ainda não alcançamos uma maturidade. Porque no nosso meio, a profecia ela é reverenciada como sendo palavra de Deus, e por profecia não é palavra de Deus. Como assim, Emanuel? Profecia não é palavra de Deus? Não, não é. Não é Bíblia. Certo? Profecia não é Bíblia. E profecia tem que ser julgada. Não o camarada chegar aqui e falar e todo mundo receber como... Não. Temos que olhar para o texto, temos que olhar para a nossa realidade, temos que olhar para o contexto. Aquela velha história. Filipe passou a noite toda dormindo e o profeta chega. Meu servo, eu vi as tuas lágrimas pela madrugada. Tu orou de madrugada? Não. Ele já fez um auto-julgamento e nesse auto-julgamento já julgou a profecia.
Não estava orando de madrugada. Então esse pedaço da profecia aí não é para mim. Não bate. A famosa profetada. É Profetar. complicado, isso é um assunto muito delicado. Então, voltando para Éfeso, a profecia se manifestava em Éfeso. E profecia não é pregação. Se profecia Muito fosse bom. pregação, Paulo não tinha a necessidade de mencionar profecia e ensino como sendo dons diferentes. E ele distingue em todos os textos em que ele menciona carismas, em todas as listas. 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, 1 Coríntios 12, 28, em Efésios 4, Romanos 12, ele sempre diferencia profecia de ensino. O senhor acha que essas listas elas são exaustivas ou exemplificativas? Eu acredito que sejam exemplos. Agora eu vou citar um exemplo. Nós temos em Atos 8 um dom, que no meu livro eu digo um dom não mencionado, não tão conhecido. Pedro houve a proposta indecente do feiticeiro. O feiticeiro oferece dinheiro para Pedro lhe dar aquele poder de que? Conceder o Espírito. Pedro diz: seja contigo esse dinheiro para a tua perdição, porque julgaste comprar o dom de Deus. Pedro não está se referindo ao Espírito como dom, mas o ato de transmitir o Espírito como dom. E é um dom que não está nas listas de 1 Coríntios 12. Interessante, viu? Romanos 12. Um detalhe bem relevante. E nem Efésios 4. Mas Pedro chama o ato de ministrar o batismo. Isso aqui é uma linguagem atual e pentecostal. Ministrar o batismo com o Espírito Santo com eficácia de dom. E que está na nossa prática, né? No Na dia a nossa dia. prática. Existem pessoas no nosso meio que têm muita eficácia em ministrar o batismo do que outras. Tem mais eficácia do que outras pessoas em ministrar o batismo com o Espírito Santo. Então, Pedro chama isso de dom. E é um dom não listado aqui nessas listas que eu acabei de citar. Então, quando tratamos dos dons ministeriais, né, que é comumente chamado assim, né? Ou ministério de Efésios 4, é muito comum, didaticamente, nós usarmos a mão para exemplificar. Vamos abrir a Bíblia, em Efésios 4:11. Eu não quero parafrasear mais. Eu não quero parafrasear esse texto, eu quero ler mesmo, para a gente ter uma boa compreensão. O texto diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Olha para mim, mano. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 12. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, esses 5 ministérios têm a função de aperfeiçoar os santos. Para quê? Para o desempenho de quem? Dos santos. Do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses 5 ministérios equipam a igreja para o exercício e a edificação do corpo. E por que eu chamei a atenção para a mão? O apóstolo, quando você olha, por exemplo, mais uma vez para o ministério de Paulo, você percebe que Paulo pastoreava, Paulo ensinava, Paulo em dados momentos agia como profeta, Paulo pregava, muitas almas se convertiam como um evangelista. Nós vemos que o apóstolo, ele olha para cá, para minha mão, o apóstolo toca todos os outros dons, assim como o polegar toca os outros dedos. O polegar é o único dedo que toca todos os outros. Você tenta tocar aqui, não consegue. Mas o polegar, ele toca. O apóstolo, ele não é que ele seja pastor, evangelista, mestre, profeta. Não, ele é apóstolo, plantador. E ele, como um plantador, a igreja precisa destes outros dons. Então, é manifestado nele características desses dons. É manifestado no apóstolo, enquanto ele fundamenta, enquanto ele planta. Então, o apóstolo, profeta, o dedo ousado, né? O profeta. O evangelista, o dedo médio, fala de crescimento. O dedo anelar, aqui eu vou usar a mão de casado, né? O anelar, aliança entre o povo e Deus, e entre o povo e o próprio povo. O pastor está para edificar o corpo, ordenar
harmonizar o corpo, cuidar, primar pela união do corpo, então aliança. E o mestre, o dedo mínimo, porque o dedo mínimo tem a capacidade de perscrutar os lugares mais pequenos. O dedo mínimo tem essa capacidade. Então o mestre ele tem a capacidade de perscrutar a palavra. E aqui eu deixo já um adendo. O dom de mestre não é o mesmo que o dom de ensino. Assim como o dom de profecia não é o mesmo que o dom de profeta. É lógico, o profeta tem dom de profecia. O mestre tem dom de ensino. Mas esses 5 ministérios são unidos, assim como a mão pelos nervos da palma que movem os dedos. Esses 5 ministérios são interligados por uma capacidade didática e magisterial de preparo da igreja. O pastor, o apóstolo, o evangelista, o profeta, o mestre, aperfeiçoa a igreja para as características que cada um desses ministérios desempenha. Normalmente a gente escuta assim, usar o exemplo do seu nome. O nosso irmão Joselito gosta muito de evangelizar. Ele é um evangelista. Não, não é bem assim. Não é porque ele gosta de evangelizar que ele é um evangelista. Vamos ver se ele é evangelista. O quanto ele se utiliza do seu tempo para preparar a igreja para evangelizar. O quanto ele se utiliza do seu tempo para aperfeiçoar a igreja para a obra de evangelização. Ele não sabe preparar a igreja. Então ele não é evangelista. Ele é um bom evangelizador. Diferença, né? Sim. Interessante. É porque assim, na intenção de motivar, às vezes a gente acaba diluindo o conceito. Não se sinta desestimulado, meu irmão. Se você gosta de evangelizar, eu estou dizendo a você que você pode não ser um evangelista. Continue, porque é obra da igreja. 1 Pedro 2,9. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. É dever de todo crente. Então, o evangelista ativa a igreja para a obra de evangelização. O pastor, se você, meu irmão, é líder de mocidade e cuida da mocidade, não quer dizer que você é pastor da mocidade. Quer dizer que você teve um pastor que lhe preparou para cuidar dos outros. O pastor tem a função de equipar a igreja para o cuidado de uns para com os outros. O apóstolo tem a função de preparar a igreja, aperfeiçoar a igreja para a obra de quê? De plantação de igreja, obra missionária. O mestre é o professor de outros professores. E o profeta, quem é o profeta? É aquele irmão que você tem que consultá-lo? Não. O profeta é alguém dado aos dons carismáticos, mas que deveria, que infelizmente existem muitos movimentos por aí que o profeta é o mais louco da igreja. Está errado. É o mais comum. É o mais confuso da igreja. Não, o profeta tem que preparar a igreja com maturidade para o exercício dos dons. Entende? Porque ele é profeta, ele é doido assim. Não, isso está errado. Não estou dizendo que ele não é profeta, estou dizendo que o conceito que nós inserimos está errado. Tem profeta tem lugar que o profeta é o cara mais esquisito. É o mais esquisito dentre o povo. Não. O profeta, pelo contrário, tem que ser o mais equilibrado. Parece mais um guru do que um profeta, realmente. Infelizmente, abrindo parênteses, são essas esquisitices que prejudicam a nossa fama como pentecostais. Verdade. Nós viemos de Campina Grande para cá e estava vendo alguns vídeos no Instagram, teologicamente, conversando sobre o assunto do vídeo. Igrejas por aí, onde o pessoal fica rodando, girando, e já estão apelidando de candombleia, devido à semelhança de manifestações, né, com as religiões de matriz africana, ou né, afro-brasileiras, em igrejas que se dizem pentecostais. Aqui volta um ponto que já tratamos, porque nós canonizamos algumas coisas. E que vira assim, um perigo muito grande, né? De certa forma, é uma praga para a igreja. E assim como nós canonizamos a profecia, no sentido de não toque. Não toque, toque no profeta. Quantas vezes nós não já ouvimos isso? Às vezes aí o irmão sai meio da igreja fazendo movimento sem sentido, alguém vai, sei lá, colocar para sentar, sei lá, arrumar um negócio. Não toque não, senão você se queima. Isso não é bíblico. Irmãos, o bíblico é julgar toda manifestação profética.
Paulo fala sobre isso, João fala. João diz, não aceite todo espírito, veja se o espírito é de Deus. Há alguns na tentativa de amenizar, não, a Bíblia diz para julgar a profecia, não o profeta. Aí vem Jesus em Mateus 7, julga o profeta, olha a árvore, olha o fruto da árvore. Está entendendo? Então, nós precisamos desse equilíbrio bíblico. E nós temos, olha, agora aqui eu vou bater do outro lado. Isso aqui não é arrogância, não entenda arrogância como arrogância teológica. Mas não é trazendo teologias sensacionistas para o nosso meio que nós vamos alcançar o equilíbrio. Perfeitamente. Você não precisa de teologias sensacionistas para equilibrar o movimento pentecostal. Nós precisamos apenas de colocar em prática aquilo que nós já temos fundamentado como teologia pentecostal. É isso que precisamos. Não se combate o excesso tirando a prática, né? Não. É Se maturidade você que acende, precisa. você está no frio, acende uma fogueira e o fogo dessa fogueira está num nível que vai lhe queimar. Você vai apagar o fogo? Está no frio. Se você apagar o fogo, você vai morrer congelado. Você tem que dominar o fogo. Dosar, né? Dosar o fogo. Maturidade. Afaste as brasas um pouco, mas você não pode apagá-lo. Então nós não precisamos, nesse mundo frio que vivemos, apagar o fogo do Espírito que se manifesta no nosso meio. Nós só precisamos organizar. Biblicamente. Não é organizar o Espírito Santo, não. É organizar as manifestações das nossas emoções, as manifestações do nosso povo com a Bíblia. Eu vou dizer bem claramente aqui. O Espírito Santo não faz ninguém pular, o Espírito Santo não faz ninguém chorar, o Espírito Santo não faz ninguém rir, o Espírito Santo não faz ninguém cair. Não encontra na lista, ou não vou dizer nem lista, né? Porque eu acabei de dizer aqui que eu não creio em que as listas sejam exaustivas. Mas você não encontra em nenhum lugar o Espírito Santo dando um dom para pular, um dom para cair, um dom para rir, um dom para chorar. Não. Eu também não afirmo que se acontecer de modo genuíno, sem manipulação, não estou afirmando que não seja o Espírito. Ou algo do Espírito por detrás. Eu estou dizendo que essas manifestações são humanas, são nossas. Porque eu sou humano, sou um ser emocional. E por ser um ser emocional, eu me manifesto emocionalmente. Sob o toque do Espírito, quantos de nós não choram? Verdade. Foi o Espírito que lhe deu um dom para chorar? Não, o Espírito lhe tocou e você se expressou desta maneira. Como também, por vezes, já experimentei alegria, o Espírito me tocar com alegria e eu saltar mesmo de alegria, como disse o salmista, saltar de prazer na presença do Senhor. Já. E não tenho vergonha de dizer, já experimentei a alegria do Espírito e ri. Ri mesmo. Ri. Inclusive no relato dos pioneiros tem Muito comum. Tem muito comum essa Agora, coisa, né? a gente tem que ter cuidado, porque existem aqueles movimentos que provocam emocionalmente isso. Diga ha, ha, ha. Pela fé. Ha, ha, ha. Pela fé. Você começa e o Espírito domina. Não. Isso não é o Espírito. Não é. Não há um dom para rir. Não há um dom para cair. Repito, o Espírito nos toca e dependendo de como você reage, de como é seu temperamento, você vai reagir, aliás. Dependendo de como é seu temperamento, você vai reagir. Meu temperamento, eu sou um camarada muito explosivo, em vários sentidos, né? Explosão de alegria, explosão de irritação. Eu sou explosivo em todos os sentidos aqui. Então, quando o Espírito me toca, eu também tenho uma tendência de ser explosivo. Se você é introspectivo, quando o Espírito lhe tocar, você tem a tendência também de ser introspectivo. Você fica lá no seu cantinho chorando, só chorando, falando em mistério e tal. Mas a gente tem que entender, nós não podemos canonizar tais manifestações. Ao ponto da gente não poder corrigir. Não toque não, que senão você se queima. Não existe isso de se queimar. Porque tem crente que é assim, né? Felipe
me viu correndo, causando desordem no meio do culto. Felipe foi lá, meu irmão, se sente um pouquinho e tal. Felipe saiu do culto, sofreu uma topada, tá vendo? Foi tocar no vaso. Não. Irmãos, isso não é bíblico. Aí usam aqueles textos, né? Não toque no ungido. Primeiro, tocar no ungido no contexto de Davi, quando ele diz, Deus me livre de tocar no ungido do Senhor, é matar. A Davi está dizendo, eu não posso matar o ungido. Davi, é Saul. E quando ele fala no Salmo, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis, mais uma vez, contexto de morte. Tocar ali é matar. Não é tecer uma crítica, não. Ou uma correção, não. Certo? Então, tira da sua cabeça esse negócio. Não pode tocar no... Olha, cuidado, irmão, não toque. Tocar no ungido no contexto bíblico é matar. Causar ferimentos físicos. Certo? Porque do mesmo jeito que você está se excedendo no culto é ungido, eu, que vou lhe aconselhar biblicamente a parar com o excesso, também sou ungido. Você não é mais ungido do que eu, não. Amém? Diga amém. Está em casa. Amém? Vocês podem... Nós temos aí outros assuntos, né? Vamos tentar entrar nesse negócio. Tem o de cura também, né? Pra gente falar ainda. Mas só fechando essa parte de profecia e de profeta, às vezes a gente acaba criando uma aura muito grande que essas pessoas também não querem ser pastoreadas, né? Exato, é um problema, viu? Problema. E é um problema recorrente na história. Na história, existia um profeta e, infelizmente, os frutos subsequentes do seu ministério são muito danosos, chamado William Branham. William Branham foi um homem muito poderoso, assim, nos sinais que acompanhavam o ministério dele. Só que William Branham foi um camarada que não quis ser pastoreado. Ele deixou a arrogância, a soberba tomar conta do seu ministério, do seu coração. Mas era um homem assim, de um dom profético muito sensível. Não era como essas palhaçadas que a gente tem hoje, de adivinhar telefone, de pesquisar, na verdade não é nem adivinhar, é pesquisar nas redes sociais, número, telefone. Não era isso, não. O Espírito revelava o nome da pessoa, a cidade onde a pessoa tinha vindo para a reunião, o local onde estava a enfermidade, e a pessoa confirmava e saía curada. Só que o William Branham não quis ser pastoreado. Um dom profético muito aguçado. E, inclusive, aqui eu vou citar uma figura muito controversa da história. Kenneth Reagan, no início do seu ministério, profetizou para ele, dizendo que ele estava buscando exercer um ministério que não era dele, ministério de mestre. E que se ele não cessasse de ensinar aquilo que estava ensinando, Deus o tiraria de cena. E Gordon Lindsay, que foi um obreiro carismático, muito esqueci a palavra, influente dentre os evangelistas de cura na época, tinha sido excluído por William Branham. Ele buscava trazer equilíbrio para o ministério e foi excluído. Gordon Lindsay avisou, ainda advertiu, mas William Branham não deu ouvido. E ele morreu num acidente de carro. Pouco tempo depois. Então, o Senhor o advertiu, dizendo que se ele não parasse de ensinar e exercer um ministério que não era dele, ele seria parado, né? Ele seria interrompido. E Deus parou, William Branham. Infelizmente, o fruto subsequente do ministério dele é terrível. Unicismo. E outras seitas aí, principalmente na África, brahamitas, onde os partidários consideram William Branham como um dos grandes profetas, rasgam literalmente a Bíblia, queimam a Bíblia, porque eles acham que a palavra de Deus é revelada pelo profeta do movimento sectário deles. Inclusive tem um tal de Cacou Filipe na África, que é dessas seitas brahamitas. Então, é tendência, infelizmente, dessas pessoas que exercem um dom de profeta eficaz não quererem ser pastoreados. Isso é muito perigoso. O profeta precisa andar lado a lado com o mestre. A gente vê que na igreja de Antioquia não havia essa rivalidade. Profetas e mestres andavam juntos. Usando a linguagem teológica atual, era Paulo fazendo a exegese de um lado e Barnabé dizendo assim diz o Senhor do outro. Era Barnabé falando em línguas estranhas e Paulo interpretando para o povo. Isso aqui é uma ilustração, certo, meus irmãos? Para ninguém cortar e dizer que eu estou dizendo o que a Bíblia não diz. Tá? Então, você que exerce dons proféticos, se submeta. Porque a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ordena
que o profeta que se diz profeta precisa se colocar abaixo do mandamento do Senhor, que é palavra. Perfeito. Pelo fruto se conhece a árvore, né? Então é interessante que a gente tem visto também, devido a essa situação, muitos que se dizem profetas. E quando são corrigidos, não querem receber a correção, o que é que faz? Vai logo abrir o seu ministério, né? A gente tem visto muito isso aí, infelizmente. esses exemplos. Abre logo um ministério para ele, não é a igreja da profecia de não sei quem. E isso gera até um mal-estar, né, para o evangelho em si, não é verdade? Infelizmente. Isso como disse, né, já não há nada novo debaixo do sol. Isso sempre se repete. Há ciclos e mais ciclos na história de fatos parecidos, né, se repetindo. Movimentos aparecendo e aqueles que encabeçam esses movimentos sempre têm um histórico de deserção, de desobediência. Pois é. Né, por não acatar. A tendência é chamar de frio. Não, aquele pastor é muito frio. Não crê no Espírito Santo. Diz logo assim. Onde, na verdade, muitas vezes o pastor está apenas preocupado com a saúde da igreja, com a saúde daquele que exercita o dom profético, saúde espiritual. E exercendo o dom de E pastorear. exercendo o dom de pastor. Cuidado. É dom contra dom. E isso, irmãos, não foi estabelecido por Deus. Não é dom contra dom. É dom e dom trabalhando em prol da edificação do corpo. Não é dom versus dom. É dom mais dom. E aí a gente já tá com quase 1 hora aí de programa, de episódio hoje, Manuel. Então, pedir aí o pessoal também seguir o nosso canal no YouTube. Quem está visualizando aí pelos aplicativos de difusão aí, Spotify, Amazon Music, Deezer, né? Muito obrigado por acompanhar a gente aí. Comente aí nosso canal no YouTube, perguntas que a gente pode fazer uma caixinha futuramente para responder aí com a Manuel, quem sabe. Sim. Então, se envolvam aí também para que a gente venha estar incentivando o programa e também que ele venha ser divulgado para mais pessoas, né? Partindo para um outro subassunto aqui, e o que a gente pode entender sobre o dom de cura? A gente já viu que o dom de cura, os dons espirituais no geral, eles continuam disponíveis para a igreja ainda hoje, mas com essa relação do dom de cura, desse dom de milagres, de como a gente pode observar, lidar com essas situações nos tempos de hoje. A gente vê que também muitas pessoas estão levando esses dons para o lado como se fosse um curandeirismo bíblico. E como você vê essa situação do dom de cura? Olha só, nós temos visto, infelizmente, principalmente com o advento de alguns movimentos que são chamados de neopentecostais, né? Eu costumo dizer que algumas figuras específicas no nosso país queimam muito a categoria. De quê? Daqueles que são ministros de cura. Por que você usa essa expressão, não? Ministro de cura. Baseado em 1 Coríntios 12, 28, onde Paulo apresenta ministérios na igreja. E dentre eles ele fala aqueles que têm dons de curar. Deus pôs na igreja aqueles que têm dons de curar. Aí aqui eu já acredito, baseado nesse texto, que há dons que são residentes e não dons esporádicos, onde Deus pode lhe usar hoje de uma forma, não lhe usar mais e depois usar ele. Eu acredito que existem dons residentes, dentre eles cura, profecia, línguas, interpretação de línguas, dons residentes. E eu acredito, né, que cura é um ministério que Deus dá, não para você arrogar para si, eu sou ministro de curas, fui consagrado. Não. É para você servir o corpo, servir a igreja. E aqui a gente já entra numa outra distinção, uma distinção muito trabalhada pela terceira onda do pentecostalismo, né, que são os chamados evangelicais empoderados, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos. São igrejas e teólogos que não creem no batismo com o Espírito Santo como cremos, mas que creem e praticam os dons ativamente. Wayne Gruden, Sam Storms, Jack Deere, John Wimber, que foi o
principiante dessa nova onda do pentecostalismo, ou do mover do Espírito na América do Norte. Então, eles creem que os dons são atuais e eles praticam mesmo, certo? Então, é muito comum dentre eles a distinção entre o dom de cura, a cura como um dom e a cura como um sinal. É parecido com aquela distinção entre o dom de línguas e o sinal do batismo. Isso. Não tem essa distinção teológica, né? É um pouco parecida. Eles creem que o dom de cura, os dons de curar, são para a edificação do corpo, da igreja. E existem pessoas específicas. Mas o sinal, ou os sinais de cura, são para qualquer crente no campo de evangelização. Qualquer um pode orar e uma pessoa no campo de evangelização ser curada. Qualquer um pode expulsar demônios. Então, eles veem essa distinção, que eu acho interessante. Embora eu, por incrível que pareça, não me aprofundei tanto nisso pela falta de literatura, né, em português sobre o assunto. Tentei, não consegui. Aí não tenho tanta profundidade nesse assunto, dessa distinção. Eu sei o básico. Mas eu acho interessante. Porém, no que diz respeito aos dons de curar, né, vale salientar isso, né, que a Bíblia chama de dons de curar. Primeiro, a natureza do dom. O que são os dons de curar? São o Espírito Santo se manifestando na igreja, trazendo cura física, através de um agente humano. Como a gente diz na Assembleia de Deus, de um vaso. Deus usando um vaso para curar. Eu acho muito interessante, muito bonita essa expressão, que ela é popular, mas ao mesmo tempo ela é devocional. Por que vaso? Porque vaso é de barro. Vaso não tem algo que é de si mesmo, vaso tem algo que vem de cima, vem de fora. Então, nós somos barro e temos aquilo que Deus nos dá. Então, o vaso, né, o agente do dom, recebe do Espírito um poder para a cura. Então, esse poder para a cura, ele é atuado no vaso, no agente, conforme a vontade do Espírito. Não é porque o dom é residente que o agente do dom vai atuar a hora que quiser. 1 Coríntios 12:11 diz que é o mesmo Espírito quem energiza, quem energiza o dom. Vou usar uma linguagem... Eu sou da área elétrica, eu sou técnico em eletrônica e eu sou eletricista. Então, o Espírito Santo quem ativa o dom. E é Paulo quem está dizendo. Aqui já cai por terra aquela falácia. Se vocês têm dom de curar, vá no hospital e sai curando todo mundo. Os dons de curar na Bíblia não são ativados a bel prazer do portador. Isso é falácia. Isso é falácia. Isso é um raciocínio falho. Certo? A premissa já começa errada. Se você tem dor de cura, sai curando. Não, quem tem dor de cura não sai curando todo mundo. Porque se fosse verdade, quem tem dor de cura e de maravilhas pudesse fazer tudo a bel prazer, Tiago tinha testemunho melhor, Felipe, do que Tiago, que foi morto à espada, ser ressuscitado pelos apóstolos. Tinha testemunho melhor para o evangelho, já pensou? Herodes ia se converter na hora, meu irmão. Rapaz, cadê Tiago? Enterraram? Não. Os apóstolos foram lá, colocaram a cabeça dele no lugar e em nome de Jesus ele foi ressuscitado. Olha só. Mas não é a bel prazer. É ativado pelo Espírito. É prerrogativa do Espírito energizar, conceder poder para que o dom seja exercido. Ele pertence ao portador, mas só é residente do portador, ativado isso. pelo Espírito Santo. Pelo Espírito. O Espírito quem ativa. Quando? Para um fim proveitoso, quando há necessidade. Certo? Então, os dons de curar são ativados quando o Espírito concede esse poder. É interessante no ministério de Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue o toca, ele diz, eu senti sair virtude. Porque para Lucas existia um poder especial para a cura. 5,17 diz, o poder do Senhor estava com ele para curar. Aqui nós já vemos um pouco daquilo que depois Paulo chama de dons de curar. Nós já vemos ali, digamos que uma teologia da cura, que é o poder do Espírito promovendo cura física. Há um poder do Espírito específico para a cura física. Entende? É o mesmo Espírito, mas que ativa dons distintos. É o mesmo poder ativando dons distintos, né? Recapitulando aqui.
o que eu havia dito anteriormente. É o mesmo Espírito ativando os dons pelo seu poder. É como nós temos aqui nesse estúdio. O internauta está vendo o microfone, está vendo essa tela. Você pressupõe que existe uma câmera, temos iluminação. Se nós desligarmos o disjuntor, tudo aqui vai apagar. Mas quando energizamos, cada elemento desse funciona para o fim ao qual foi designado. O microfone para captar som, a lâmpada para emitir luz, a tela para emitir imagem, a câmera para captar imagem. Ou seja, foi energizado e nessa energização está funcionando, está sendo ativado. Então, o Espírito Santo, quando concede poder, ele energiza em nós, ele ativa em nós os dons que temos. Mas, lembrando sempre, não é conforme a vontade do portador. É conforme a vontade do Espírito. E na minha experiência carismática com as curas, eu já estive em lugares, Felipe, olha só que interessante. Eu vou usar aqui uma linguagem que é muito comum os irmãos usarem. Curas mais fáceis. Entende o que eu estou dizendo? Não ocorrerem. E curas mais difíceis ocorrerem. Por exemplo, já estive em cultos em que foram para frente pessoas, não, eu estou com uma enxaqueca muito grande. Eu orei pela pessoa, a pessoa não foi curada. E já teve alguém que era surdo e foi curado. Uma cura mais fácil, uma dor de cabeça, uma cura mais difícil, uma surdez. E o Senhor curou o surdo. Impressionante mesmo. Porque não é conforme a minha vontade. E lógico, tem toda uma sinergia aí, né? Tem toda uma sinergia entre fé, a relação entre fé, cura. O que não quer dizer, irmãos, que porque alguém não foi curado, não quer dizer que seja por incredulidade da pessoa. Existem mistérios em redor da cura. Nós temos um profeta muito conhecido, muito poderoso, que morreu doente, Eliseu. Morreu doente, é porque não tinha fé? Meu irmão, me ajuda. É complicado, né? Não é porque Eliseu não tinha fé. Existem mistérios. Às vezes Deus quer levar o camarada e quer levar e a doença vem, Deus, pronto, vai aproveitar a oportunidade. Vai ser através disso aí. Pronto, levou. Nossa vida é dele. Verdade. E aqui eu recebi uma mensagem aqui já dizendo que chegou o nosso horário. Já tá aqui com... Nem deu tempo de falar de pentecostalismo. Mas... Tem a pergunta que não quer calar, né? Como falar em línguas? Dá pra gente responder ainda, não dá? Dá. Olha só, eu gosto muito dessa pergunta e de respondê-la. Porque é lógico que não vamos ensinar você, não vou chegar assim para você e repita comigo, lá. Não é isso. Mas existem princípios bíblicos que mostram como o dom acontece, como o dom ocorre. Nós que somos pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo e cremos que as línguas se manifestam no batismo com o Espírito Santo. Nós temos Atos 2:4 como fundamento principal, né? Há teólogos pentecostais que afirmam que Atos 2:4 é padrão. Olha que interessante. Atos 2:4 diz o seguinte: todos ficaram cheios de Espírito, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Com fins didáticos, eu costumo inverter aqui. Todos foram cheios de Espírito. E, segundo o Espírito concedia que falassem, passaram a falar em outras línguas. Por quê? Primeiro, você recebe o enchimento. Esse enchimento não é purificador, é carismático. Você recebe o enchimento, o Espírito Santo vai encher você. E o Espírito Santo vai conceder a linguagem. As línguas não são imitação, não são aprendidas, são concedidas pelo Espírito. Mas, o texto diz, passaram a falar. Quem passou a falar? Os discípulos, os 120. É papel de Deus encher você, é papel do Espírito lhe conceder a linguagem, mas o papel de falar as línguas é seu, é meu. Então, o que trava muita gente, né, na hora vamos lá, vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Às vezes Deus está concedendo o batismo, a linguagem, mas ele nutriu preconceitos, imagens preconcebidas e segurou. É o famoso queimado. Eu vou ver se eu encontrar alguém para
fazer a teologia do queimado. Só falta uma teologia por detrás. Mas o Espírito encheu o camarada, mas ele se retraiu por preconceitos, não sei. Mas ele não falou. Então nós vemos aqui o quê? Você pode ser cheio do Espírito, o Espírito vai conceder a linguagem para você. E é você quem precisa falar. Então, como falar em línguas? Primeiro, sendo cheio do Espírito. Segundo, o Espírito concedendo a linguagem. Terceiro, aí sim, é papel seu. Abra a boca e profira as palavras que o Espírito está concedendo a você. O coração tá fervendo, mas a Tá língua fervendo. vem, né, do coração do falar. Exatamente. Então é isso. Deu para responder a pergunta. Meu Deus. A gente remoeu até agora para deixar para o final. Foi muito boa. Tem mais alguma coisa que você queria falar, resumir, falar rápido? Não. Acho que a gente abordou Acho vários que temas aqui, deixa eu bem completos. Deixa eu me justificar, Projeto né? de futuro. Deixa eu me justificar aqui, né? Porque nós temos uma pauta, né? Mas aí eu fui me alongando muito os assuntos, mas fica aí para uma outra oportunidade nós tratarmos aí outras questões que eu tenho também me debruçado bastante, que é o pentecostalismo mundial, global. Eu quero já dizer a você que o pentecostalismo global não é uniforme, como a gente Quem sabe a gente não faz outro episódio só sobre esse tema. Muito bom, esse tema é muito pentecostalismo, bom. não imagine Muito um pentecostal europeu na sua confissão de fé como um assembleano brasileiro, ou um pentecostal chinês, ou um pentecostal indiano. Não imagine. É muito diverso. E é lindo isso. É lindo. Verdade. A diversidade do Espírito. E também não pense que tudo começou só com Azusa. Viu? Eu dizia a um amigo ontem, ele é argentino. Azusa não foi um segundo Pentecostes. No dia de Pentecostes, só houve aquele dia. Só houve aquele lugar. O Espírito foi derramado no mundo inteiro. Então, Azusa não é um segundo Pentecostes. Paralelo a Azusa, houveram outros moveres do Espírito, poderosos o tanto quanto. A diferença é que não teve a projeção, a propaganda. Eu não sou contra a Azusa não, viu? Eu sou pelo contrário. Eu me deleito nas histórias de Azusa. Mas eu só estou dizendo que existe vida pentecostal fora de Azusa. Até porque a Azusa bebeu muito do avivamento em País de Gales, né? Exatamente. Então, E o avivamento, olha só, o avivamento do País de Gales exerceu influência no avivamento pentecostal do Chile. William Hoover, no Chile, bebeu do avivamento de País de... Pera, agora não. Agora eu misturei tudo. Houve um avivamento na Índia. Sim, também. William Hoover bebeu de Gales e bebeu do avivamento na Índia em 1905. Se correspondeu com o Pandita Ramabai. Não, eu não misturei, eu apenas confundi. William Hoover, do Chile, bebeu de Gales, bebeu da China, bebeu da Índia. E houve um mover no Chile. Somente depois é que missionários oriundos de Azusa chegaram lá e, chegando lá, viram já o mover do Espírito em andamento. Encontraram um cenário todo preparado. O mover do Espírito em andamento. Então vamos lá, teologias, conceitos de batismo no Espírito. A história dos pentecostalismos. Já está lançado o próximo episódio. Pronto. E detalhe, viu? Os pentecostais chilenos batizam crianças porque são metodistas. Por isso que eu digo a você, não imagine o pentecostalismo mundial aos moldes do pentecostalismo brasileiro, que além de tudo o pentecostalismo assembleano brasileiro é diferente do pentecostalismo assembleano norte-americano. Por exemplo, nós não ordenamos mulheres. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos ordena. Só uma diferençazinha. Então, irmãos, eu deixo agradecer a vocês, agradecer ao Felipe, nosso irmão Joselito, e a todos os cooperadores aqui do Blea Talk. Deus abençoe cada um de vocês, os irmãos que estão aqui na produção. Estou muito satisfeito, muito alegre, honrado pelo convite e que Deus venha continuar abençoando grandemente vocês, nos concedendo outra oportunidade também para estarmos aí dando continuidade a essa discussão, a esse bate-papo. E a você, internauta, espero que você tenha sido edificado. Não sou pretenso em dizer que espero que suas dúvidas tenham sido sanadas, porque seria muita pretensão da minha parte,
mas eu espero que tenha lançado um facho de luz na sua mente. E as dúvidas que você tiver, você pode procurar meu perfil no Instagram, Emanuel P. Martins, _oficial, e seguir a gente lá, acompanhar nosso trabalho. E também aqui no Bleia Talk, se inscrever, divulgar nos grupos da sua igreja. O trabalho que os irmãos aqui têm feito é um trabalho muito bom, extraordinário, dando voz aqui a muita gente boa. Muita gente boa, estava dando uma olhadinha, muita gente boa, tendo voz aqui para tratar de assuntos pertinentes, que às vezes a gente pensa que somente os grandes, as girafas, têm competência, né, para tratar. Então siga aqui, se inscreva e Deus abençoe você em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Só agradecer aí nosso irmão Manuel Martins, como ele falou, segue a gente aí nas redes sociais e siga sempre nos acompanhando. Muito obrigado, presbítero Joselito, irmão presbítero também Manuel Martins, Amém. por nos acompanhar aqui nesse mais episódio do Bleia Talk. Amém. E esse foi o Bleia Talk. 1, 2, 3. Aprende, crente!